Pronto. Então a gente vai encerrar a parte de ligações iônicas, complementando a teoria e fazendo exercícios, né? Na primeira aula do assunto, o que que a gente fez? A gente definiu o que que é ser estável, afinal de contas, e a gente tentou, dentro dessa discussão, né, do que é ser estável, a gente tentou expandir um pouco o nosso conceito de estabilidade. Oi, bom dia! Bom dia, Naju. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Quem também está entrando agora, sejam bem-vindos. Tem duas Naju na sala, só para constar nos autos aqui. Agora saiu uma Naju e ficou outra só. Seu clone. Seu clone. Então, a gente ficou discutindo o que que é ser estável, né? E a gente fez uma abordagem diferente daquela tradicional. A gente falou que a gente tentou associar a estabilidade a ter energia baixa. Quando os átomos se aproximam, ocorre uma interação e essa interação dá para os átomos uma energia potencial, que depois a gente vai definir o que é uma energia potencial, né? E essa energia potencial, ela pode ser maior ou menor. E aí o que que acontece? Quando os átomos se aproximam numa certa distância, essa energia abaixa bastante. A gente viu esse gráfico aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui, ó. Esse gráfico, ó. Tá vendo? Aqui a gente observava na aula anterior, esse ponto aqui, ó, ele é um ponto especial no gráfico. Por quê? Esse ponto ele está mostrando que tem uma certa distância em que os átomos estão, na qual a energia é muito pequena. Quando a energia é pequena, a gente vai dizer que eles são estáveis. Estáveis, tá? E aí a gente fala então que eles estão ligados, tá? Por isso que eu escrevi aqui, ó, toda ligação aumenta a estabilidade. Aumentar a estabilidade, então, significa baixar a energia. Na teoria do octeto, o que que a gente tentou fazer? Associar a estabilidade de um átomo a um gás nobre. Então a gente fala que um átomo vai, de alguma maneira, fazer com que a sua própria eletrosfera fique parecida com a de um gás nobre. E na ligação iônica, qual é a principal, qual o mecanismo pelo qual os átomos se ligam? Qual é a definição mais simples de ligação iônica? É uma transferência de elétron. Você tem um elemento doador, que é o cátion, né? Você tem o elemento receptor, que é o ânion, né? A gente discutiu anteriormente a capacidade de um átomo de perder e ganhar elétron, né? Tem a ver com as propriedades periódicas dele, tá? Só para conectar o assunto. E aí ocorre a ligação, então, entre cátion e ânion, tá bem? Outra coisa que a gente discutiu, que hoje nós vamos reforçar na aula de hoje, né? É que na transferência de elétrons, o número de elétrons doados é igual ao número de elétrons recebidos. Então, se o cátion doa 3 elétrons, de alguma maneira o ânion vai ter que receber os 3, certo? Tá? E aí a gente mostrou até um exemplo. Eu me lembro que no final da aula, ó, esse aqui foi o exemplo. Ó. Eu nem apaguei o quadro, porque a gente ia precisar dele para lembrar aqui, ó. Tá? Aqui tem aquele exemplo, para quem não estava na aula, não sei se todos que estavam aqui estavam na aula, na outra aula, uma ligação entre alumínio, né? O alumínio, ele forma cátion trivalente, ó, ou seja, ele doa 3 elétrons, para ficar parecido com o gás nobre, tá? Olha aqui a configuração do gás nobre, ó. Isso aqui é o alumínio quando ele perde elétron, né? Só que para se ligar com o flúor tem uma tendência de receber um elétron, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? Ele completa a camada de valência para ficar com camada de valência de 8 elétrons, tá? Então, o flúor recebe 1, o alumínio doa 3. Então, isso não significa que os dois não vão se ligar.
Eles têm valências diferentes. Não tem problema, tá? Só que para se ligarem, eu vou precisar de 3 flúors para 1 alumínio, tá? Que é uma proporção aqui, ó. Tá bom? Isso acontece com todo composto iônico, beleza? E uma coisa interessante da gente observar é o seguinte, né? A... Se você olhar para a carga do alumínio, ó, a carga do alumínio é mais 3, certo? Transferiu 3 elétrons. Cada flúor que recebe um elétron tem uma carga menos 1, certo? Então, se eu somar as cargas dos flúors, menos 1, menos 2, menos 3, eu vou observar que a carga menos 3 equilibra a carga mais 3 do alumínio, tá? A gente fala que os compostos iônicos são eletricamente neutros. A gente vai escrever isso na aula de hoje, tá? Foi isso que a gente discutiu. Bom, vamos continuar falando um pouquinho sobre essas questões de fórmula, propriedades, tem coisa para falar ainda, tá? Vamos lá. Formulação de compostos. Bom, primeira coisa que eu quero comentar aqui é meio que um resumo do que a gente já falou e um pouquinho de coisa nova, tá? Então, ó, a primeira coisa que a gente precisa falar sobre composto iônico é o seguinte: compostos iônicos não são moléculas. Eles são cristais. A gente falou um pouquinho sobre isso na primeira aula do curso, né, com substâncias iônicas que são cristalinas, substâncias moleculares, a gente vai falar um pouco sobre isso, tá? Eles não são moléculas, eles são cristais. Beleza. O que que isso significa? Significa que os compostos iônicos eles não são formados a partir de 2 átomos, 3 átomos. Eles são formados por estruturas com vários átomos unidos, formando o cristal, né? Formando a gente chama de rede cristalina. E esses átomos eles estão organizados formando padrões. Eu vou mostrar para vocês uma figura, quer ver, ó? Pra vocês entenderem isso legal. Ó, dá uma olhada nessa figura aqui, deixa eu dar um zoom nela. Aqui você tem exemplos de tipos de cristais. Ó, aqui você tem o cristal de cloreto de césio. Tá vendo? Ó? Olha a estrutura dele, ó. Ele forma uma espécie de rede ou retículo, né? A gente chama de retículo. Aqui você tem um outro retículo, ó, fluoreto de cálcio, tá? Esses retículos, gente, a gente não precisa ficar sabendo, tá? Mas tem toda uma parte da química que estuda, né? Por que que um cristal é diferente do outro? Isso tem a ver com a carga do íon, isso tem a ver com o tamanho do íon, isso tem a ver com um monte de coisas, tá? Esses cristais, eles são extremamente rígidos, né? Esses traços que a gente vê nas figuras, na verdade, representariam as ligações iônicas, tá? Cátion, ânion, cátion, ânion, cátion, ânion. Dentro do cristal, gente, você tem atração e repulsão. Os cátions atraem ânions, certo? Então, o flúor, ou fluoreto, né, atrai o cálcio. Mas os ânions se repelem entre si. Os cátions se repelem. Então, assim, é uma rede que tem um jogo de forças. Forças de atração, forças de repulsão. Tá bom? Beleza? Tá. Só que aí tem um problema nessa história do cristal. História do cristal. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Se eles não são moléculas, como é que a gente representa a fórmula deles? Então vamos lá. Sobre a fórmula. Sobre a fórmula. Primeiro, ela não se chama fórmula molecular. Ela se chama íon fórmula. Justamente porque não é uma molécula, tá? Na fórmula, o que que vai constar?
a proporção cation-ânion no cristal. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que quando você lê NaCl, o que que você precisa associar a essa simbologia? Isso aqui é um cristal. Opa, peraí. Isso aqui é um cristal cuja proporção cation-ânion é 1:1. É 1:1, tá? Se eu escrevo AlF3, é um cristal com proporção 1:3. Se eu escrevo, como a gente escreveu na aula passada, CaCl2, é um cristal 1:2, tá? Beleza? Embora muitas vezes vocês vão ver em livro, em exercício, o cara chamar de fórmula molecular, tá? Esse termo é um pouco errado, mas a gente acaba deixando escapar. Outra coisa, na formulação tem um padrãozinho, tem um padrãozinho. Qual é o padrão? Primeiro o cátion, depois o ânion, tá? Beleza? Não são iônicos, não são moleculares. A fórmula não se chama fórmula molecular, ela se chama ion fórmula. Na fórmula eu tenho a proporção cátion-ânion no cristal, até porque como o cristal é uma estrutura grande, ela não tem uma delimitação específica de átomos, não tem sentido você colocar no cristal um número que não seja proporção, tá bom? Beleza? Quando é que a proporção é 1:1, gente? Quando que a proporção é 1:1? Por exemplo, por que que na fórmula do NaCl a proporção é 1:1? Isso basicamente tem a ver com as cargas, concorda? Se você sabe que a carga do sódio é mais 1, então ele perde um elétron. Se você sabe que a carga do cloro é -1, puta, então ele ganha um elétron. Então você sabe que na proporção, no cristal, você vai ter 1:1. Então a gente vai mostrar aqui, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos disso. Vou mostrar exemplo de íon, tipo de íon que a gente tem, para a gente começar a se familiarizar com os principais cátions e ânions. Porque assim, gente, na química, a química tem uma habilidade que ela é um pouco diferente da física. Porque na química você precisa ter uma certa capacidade de memorização, maior do que, por exemplo, na física. Claro que na física você tem que memorizar alguns dados, mas na química isso é muito grande. Então, um aluno que desenvolve o aprendizado de química, ele vai desenvolver também capacidade de memorização de nomes, cargas, cores de coisas, mas isso é um repertório que você vai adquirir com o tempo. Por exemplo, fenolftaleína em meio básico é rosa. Isso é uma informação importante. O ferro pode ter carga 2 ou 3. Já o ouro pode ter carga 1 ou 3. Então, essas informações não são informações teóricas que você precise pensar. Então, é importante que vocês se atentem a essa coisa. Eu tenho que saber algumas coisas de informaçãozinha? Tem, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui algumas dessas coisas, numa sequência aqui de slide, tá bom? E aí vocês vão tirando print, tá, gente? Porque aqui eu não vou escrever muita coisa não, tá? Deixa eu trocar aqui. Aqui eu já falei. Ó, aqui vai vir uma sequência de vários compostos iônicos já com o nome. Importante ressaltar o seguinte:
nós teremos aula para discutir nomenclaturas. Nomenclatura de sal, nomenclatura de base. Então, o objetivo aqui não é ensinar nomenclatura. Portanto, eu vou passar esses slides numa velocidade um pouquinho maior. O meu objetivo ao mostrar esses slides, gente, é que vocês, para quem não tem a familiaridade, comece a se familiarizar com nomes, alguns padrões, para você ir começando a memorizar as coisas aos poucos, tá bem? Então, ó, o que que a gente percebe de estranho quando você estuda ligação iônica? Na hora de você escrever a fórmula do composto, você escreve primeiro o cátion e depois o ânion. Só que na hora de falar o nome, isso não acontece. Então, isso é um padrão, tá? Esse padrão serve para que tipo de situação, Danilo? Para composto iônico. Cloreto de sódio, hidróxido de cálcio, óxido de sódio, tá? Carbonato de lítio. Então são compostos onde você tem cátion e ânion. Quando você percebe essa inversão de nomes, isso já é uma indicação de que, opa, esse composto é iônico, tá? Aqui tem um outro, ó. Ah, outra coisa, eu já tinha comentado isso, né? Na hora de escrever a fórmula, você não coloca as cargas. Por quê? Porque a soma das cargas dá zero. Então, o composto iônico, olha que coisa curiosa. O composto iônico ele é formado por cargas. Porém, o composto em si é neutro. Porque para cada carga positiva que você tem dentro do cristal, você terá uma carga negativa para contrabalançar, tá bom? Contrabalancear. Olha um outro aqui, ó. Aqui eu quero fazer uma distinção com vocês, porque isso vai ser usado. Olha para o íon Cl-, chamado cloreto. Olha para o íon SO4 2-. Ele se chama sulfato. O que que esses íons têm de diferente? Bom, primeiro a carga, um é menos um, outro é menos dois, tá? Mas o que chama atenção aqui é a composição do íon. O íon cloreto, ele é formado por um átomo de cloro negativo. Um átomo de cloro negativo. Então ele é um íon monoatômico. Tá? Porém, gente, existem estruturas como essa daqui, ó, que ela é formada por 5 átomos. Então, os íons, eles não precisam ser necessariamente um átomo carregado. Eles podem ser estruturas carregadas. Então, isso aqui é um íon poliatômico. Outra coisa importante, não é porque a carga está perto do oxigênio que a carga é do oxigênio. Na verdade, a carga é da estrutura inteira. Quem é que tem carga -2, Danilo? Todo íon. Nós vamos discutir lá na frente onde está essa carga dentro do íon. Porque quando o íon é monoatômico, quer dizer que a carga está no cloro. E a gente pode dizer o seguinte, né? Essa carga, na verdade, gente, ela está na camada de valência do cloro. Essa carga, ela é o elétron que o cloro ganhou. Então, toda vez que vocês virem uma carga negativa, gente, o que que você pode passar de comando para o teu cérebro? Aquela carga negativa é um elétron que foi ganho. Esse elétron que foi ganho, ele está em algum lugar. No caso do cloro, ele está na camada de valência. Agora, no íon poliatômico, essa carga ela pode estar espalhada no íon. A gente vai discutir isso depois, tá bom? Tá? Outra coisa que chama atenção é uma coisa que vocês já devem ter percebido. Dá uma olhada no nome do cátion, sódio. Dá uma olhada no nome do cátion, cálcio. Tá bem? Olha o ânion, cloreto. Não é cloro, é cloreto. Olha o ânion, sulfato, ato.
Essas terminações, ato, eto, elas sugerem que são ânions, tá? Sugerem que são ânions. Então, a estrutura fica, ó, sulfato de cálcio, também conhecido como gesso. Isso é o gesso, tá, gente? Gesso. Na verdade, o sulfato de cálcio ele pode estar de duas formas. Ele pode estar na forma de giz e de gesso, tá? A diferença de um para o outro é a presença de água. No gesso, o sulfato de cálcio ele está com água na estrutura do sal. Está presa, tem moléculas de água presas no cristal. No giz, que é o anidro, né, que a gente fala que ele é seco, aí é só isso daí mesmo, tá bom? Beleza? Podem tirar print, vamos pegar mais alguns exemplos de íons. Tá? Agora é meio que uma sequenciazinha de slide, tá, gente? Que eu falei para vocês agora há pouco. Ó, vamos lá. Ó, olha outra coisa que eu percebo, ó. Olha que inferninho, ó. Aqui você tem o sulfato, certo? Olha aqui, ó. Sulfito, sulfito. Sulfito com o bário, tá vendo, ó? Olha uma outra terminação de íon, ó, de ânion, ito. Ato, eto, ito. Tem regra, tá, gente? Eu sempre falo, tem regra para isso. Mas não é o objetivo agora a gente discutir as regras. É a primeira vez que a gente está vendo isso juntos, tá bom? Eu estou partindo da premissa de que vocês provavelmente nunca viram isso. Então eu estou indo devagar, tá? Vai devagar que vai. Ó, carga mais 2, carga menos 2, tá zerando, né? Então a proporção é 1 para 1, ó lá. Sulfito de bário. Outro íon poliatômico, ó. Íon poliatômico. Conforme você vai estudando esse assunto, você vai memorizando esses nomes, essas cargas, tá bom? Você tem aí mais ou menos uns 20 a 25 íons, que é interessante você memorizar, tá? Pode parecer uma quantidade grande, mas não é. Com o tempo vocês vão memorizando, tá? Olha esse outro aqui, ó. Aqui vai acontecer uma coisa curiosa, ó. Aqui eu tenho o íon magnésio, que tem carga mais 2, e o íon cianeto, ó lá. O cianeto, ele é um íon que recebe um elétron. Só que o magnésio doa 2. Então, para que ocorra uma ligação iônica entre esses íons, a proporção ela terá que ser essa daqui, ó, 1 para 2. Um magnésio doa 2 elétrons, por isso ele fica mais 2. Ele vai se unir a 2 cianetos, tá? Então, as fórmulas elas começam a ganhar numerozinhos embaixo, né? Esses números eles vêm embaixo. Quer ver, ó? Olha como é que fica. Ó. Cianeto de magnésio, tá vendo, ó? Notem que, como o cianeto é um íon poliatômico, para eu identificar que eu vou repetir essa estrutura duas vezes. Peraí, tá estranho. Ah, claro que tá estranho. Aqui. Para eu dizer que eu vou repetir essa estrutura duas vezes, eu vou ter que colocar o cianeto entre parênteses. Então tem muito aluno que tem dificuldade de entender por que desse parênteses, ó. Tá? Observa que, no caso do desenho anterior, o 3 ele faz parte do ânion. Então eu não ponho ele entre parênteses. Ele faz parte do oxigênio do ânion, tá? Então essa distinção ela é importante fazer, que também é prática, tá? Isso aqui é prática, prática. Não tem nada de ó, tranquilo? Vamos pegar mais alguns exemplos. Próximo slide. Aqui, ó. Lítio e fosfato. Pode escrever que eu tô te ouvindo, tô te lendo aqui, tá? Lítio e fosfato. Ah, tá, volto. Aqui, No perdão. anterior, prof. Anterior. Aqui. Tá, Peraí. beleza, pode passar. Pode? Pode. Tá, pronto. Ó,
Lítio fosfato. Esse fosfato é um íon bem famoso também. Eu, de maneira proposital, né, não sou besta nem nada, eu já estou colocando os íons famosos. Talvez alguns vocês já lembrem de cabeça. Puta, eu lembro do sulfato. O sulfato é um íon bem famoso. O fosfato também é um íon bem famoso, tá? Poliatômico, ó, carga -3, tá? Uma coisa que alunos perguntam, Dan, a carga de um íon, ela normalmente assume que valores? Olha, quando é cátion, geralmente é 1, 2, 3. Positivo, né? Mais um, mais dois, mais... Tem cátion mais 4? Tem, mas é raríssimo. Raríssimo. E para ânion, a mesma coisa. Em geral é -1, -2 e -3. Então, assim, não é um universo tão grande assim. Para te falar, puta, meu Deus, tá? Aqui, ó, proporção 3 lítios para 1 fosfato. O lítio é monoatômico, não é, ó? Então você não precisa colocar o parênteses no 3. Você não vai precisar colocar o parênteses no lítio. Seria importante se fosse fosfato se repetindo 3 vezes. Então, como que fica a estrutura? Ó, o íon, né? A íon fórmula. Ó, tá vendo? Ó, aqui não tem o parênteses. Tá? Ó. Olha essa aqui. Alumínio, carga +3. Cátion, alumínio, bem famoso esse cátion também, né? Da família 3A. Perde 3 elétrons. E o carbonato, que é um íon bem famoso também. A gente tem carbonato no nosso sangue, né? O carbonato, para quem lembrar um pouquinho de biologia, o carbonato é um íon extremamente importante no nosso sangue. Ele tem função no sistema de condução de CO2 pelo sangue. Também entra na composição de sistema tampão do sangue, para manter o pH do nosso sangue por volta ali do 7,4, né? Tá bom? Então é importante fazer essas pontes também. Olha só como é que fica a proporção, gente. Para igualar os elétrons, olha a treta. 2 alumínios para cada 3 carbonatos. 2 alumínios para cada 3 carbonatos. Tá bem? O alumínio vai doar 3 elétrons, cada um. Então são 6 elétrons sendo doados, né? Ó. Cada carbonato recebe 2. Então eu vou ter, como são 3 carbonatos, são 6 elétrons sendo recebidos, tá? Então a fórmula fica ali, ó. Al2CO3,3. Tá bem? Beleza? Pode printar, pode printar. Acho que tem mais uma ou duas telas aqui. Ah, tem uma do ferro que eu quero falar com vocês. Essa daqui é importante. Ó, aqui. O que que a gente percebeu até aqui, ó? Em geral, o cátion ele tem um nome de boa, ó. E o ânion tem esses nomes terminados em ato, eto ou ito. Então, a primeira treta que a gente percebe em estudar nomenclatura iônica é essa questão do ânion, que depois a gente vai discutir. Uma outra coisa que acontece, às vezes, vocês já devem ter reparado, é isso aqui, ó. Ó, dá uma olhada nesse aqui. Nitrato de ferro 3. Aqui apareceu de maneira inusitada o número 3 do lado do cátion. Nos outros não aparecia. Nos outros não aparecia. O que que acontece? Tem alguns elementos que podem formar cátions de cargas diferentes, como o caso do ferro. Você vai ter estruturas em que o ferro vai ter carga 3, como essa daí, e vai ter estruturas em que o ferro vai ter carga 2. Então, quando apareceu o ferro, o que que os caras
na formulação lá das regras, né? O que que os caras mandam fazer? Cátion que tem mais de uma carga, na hora de escrever o nome, você tem que falar a carga do cátion. Então vai aparecer nitrato de ferro 3, entende? Sulfato de cobre 2, carbonato de ouro 3, fosfato de chumbo 4. Só para quem tem carga dupla. Para quem não tiver carga dupla, você não fala nada. Ó, olha esse aqui. Zinco, o zinco só tem carga 2. A gente vai falar, né, lá na frente, a gente vai chamar essa carga de NOx. NOx, número de oxidação. A gente fala assim: ah, o zinco tem NOx fixo. O zinco tem NOx fixo. O zinco tem carga fixa. Sacou a ideia? Tá bom? Olha como é que fica esse aqui, ó. Permanganato de zinco, tá? Permanganato. Então, olha outro problema que vai surgir. Além da terminação ato, tem uns íons que aparecem com prefixo per. Tá bom? Quando é que a gente vai discutir isso? Quando a gente tiver aula de ácidos. Porque os ácidos são os geradores de ânions. Todo ânion, gente, sabe, eu costumo sempre falar, quem já teve aula comigo sobre esse assunto, sabe. Todo ânion é filho entre aspas, de um ácido, tá? Então as nomenclaturas elas vão se relacionando. Por isso que a gente vai aprender isso na parte de ácido, tá? Podem printar. Aqui é o último, ó. Eu coloquei esse aqui para fazer uma observação. Olha só. Até aqui, o que que a gente percebeu? A maioria dos ânions, ó, são poliatômicos, tá vendo, ó? Ânion poliatômico. O cátion geralmente é monoatômico. E aqui é poli, não é? Poliatômico, tá? Esse último exemplo aqui, gente, eu coloquei para falar desse cátion aqui, ó. Ele é muito famoso. Ele é um cátion poliatômico. Para vestibular, ele é o único cátion poliatômico e não metálico. Todos os outros cátions são metais. Vocês perceberam nos exemplos que eu coloquei: ferro, zinco, cálcio. O único cátion que a gente estuda não metálico é o amônio, cátion amônio, tá? Não confundir com amônia, que é uma outra substância, é outra coisa, tá? Beleza? E aí eu tenho o ânion sulfeto, que é um ânion monoatômico, tá? E aí eu tenho aqui a proporção, 2 para 1. Ó, nesse caso, o amônio, ele vai vir na fórmula com parênteses, ó. Ó lá. Ele vem na fórmula com parênteses, justamente mostrando o 2 ele faz referência a toda a estrutura do amônio, tá? Beleza até aqui, gente? Pode printar. Agora eu vou mostrar para vocês algumas tabelas, tá? Tabelas. Então já prepara o print aí. Já prepara o print. Ó, tabelas. O meu objetivo aqui não é que vocês decorem ela, pelo menos por enquanto. Eu quero fazer uma análise da tabela olhando para a aula de tabela periódica. O meu objetivo ao colocar essa tabela é isso, tá? Bom, tem algumas coisas bem esquisitas na tabela. Primeiro que ele não mostra todo mundo, tá? Ele mostra, por exemplo, o hidrogênio, ó. Deixa eu colocar o hidrogênio aqui. O hidrogênio, gente, ele é louco porque ele pode formar cátion e ânion, tá vendo, ó?
O hidrogênio pode formar cátion e ânion. Tá? Quando ele forma cátion, quando ele perde elétron. Quando ele forma ânion, quando ele ganha. Tá? Os elementos da família 1A, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, são metais. Tá vendo? E todos eles têm camada de valência terminada em S1. Então, se é metal, dou elétron. Se dou o elétron, vai perder a camada de valência. Tá? Então, tudo carga mais um. São os cátions monovalentes. Tá? Aqui eu tenho alguns da família 2. 2. Tá? Aqui no meio eu tenho os transições. Tá vendo? Ó? Tem transição com duas cargas. Aqui, ó, como ferro, o cobalto, o níquel, o cobre, o zinco. Tá? Tem metal com uma carga só, como a prata, por exemplo. Tá? E assim a coisa anda. Aqui eu tenho alumínio. Então, aqui eu tenho os elementos de transição, hein? Transição. Aqui eu tenho alumínio, que é famoso, tá? Aqui eu tenho alguns metais, tá vendo, ó? Se você lembrar da tabela periódica, você vai perceber que a gente tá essa parte da tabela aqui, ó. Você tá quase na fronteira de metal para não metal. Então, esses elementos aqui, ó, eles tendem a formar cátions. Agora, se você pegar o miolinho daqui da tabela, ó, esse pedaço, olha o que que eu tenho aqui, ânions. Ânions. Tá vendo, ó? Por que que esses elementos formam ânions? Porque eles têm energia de ionização alta, eles têm afinidade eletrônica alta, eles são átomos que têm mais tendência a puxar elétrons do que a atrair elétrons, tá? Beleza? Então você percebe nitidamente aqui o que a gente chama de caráter metálico. Caráter metálico. A gente pode pensar assim, opa, perdão, gente. Ai, não, caramba. Não era isso que eu queria fazer. Esqueci, desliguei aqui sem querer. O caráter metálico. Peraí, deixa eu fazer o desenho para vocês aqui. Aqui. Tipo assim, ó, o que que é o caráter metálico? Imagina uma tabela periódica bem simplesinha, ó. Aqui, ó. Tá? O que que é o caráter metálico? É a tendência do elemento de formar cátion. A tendência do elemento de perder elétron, tá? E aqui, gente, quando a gente fala em tendência do átomo de perder elétron, a gente não está falando do número de elétrons. Por exemplo, quem são os elementos de maior caráter metálico? São os elementos que estão mais à esquerda da tabela. O lítio, o sódio. Mas eles não são os elementos que perdem mais elétrons. Tá bem? O caráter metálico não diz quantos elétrons eu vou perder, mas sim a tendência que eu tenho de perdê-los. Então, o caráter metálico, ele aumenta à medida que você caminha nessa direção da tabela. Ó. Quanto mais para baixo e mais para a esquerda, maior é o caráter metálico. Bom, beleza? Pode printar? Hum. Essa tabela aqui, ó, é a tabela mais chatinha. Ó. São os íons poliatômicos, que aqui na tabela tá como polinuclear, tá bom? Polinuclear. Amônio, acetato, cianeto, permanganato, cromato, perclorato, clorato, clorito. Olha isso. Perclorato, clorato, clorito. Sem contar o cloreto, né? Que a gente já tem. Bicarbonato, nitrato, nitrito, hidróxido, olha o íon hidróxido famoso das bases, sulfato, sulfito, e tem o sulfeto.
e fosfato, tá bom? O nosso objetivo, gente, é sair daqui não desse assunto especificamente, mas da química inorgânica com esses íons todos na cabeça, tá? Beleza? Podem tirar print. E aqui nós vamos construir juntos uma tabela para a gente elencar quais são os cátions mais importantes e quais são as suas cargas. Vamos fazer a separação de cátion e ânion. Já vamos dar uma filtrada nessa relação de íons, tá? Esses que eu vou colocar aqui, gente, é prioridade zero saber. Prioridade zero, tá bom? Se você já sabe isso aqui, tá tudo ótimo, tá tudo perfeito, tá bom? Então vamos lá. Para cátions, quem são os importantes? De carga mais um, eu vou pegar o lítio, o sódio, o potássio, a prata e o amônio. Amônio, tá? A maioria dos compostos iônicos vai conter um desses caras, com carga mais um. De carga mais dois, eu posso selecionar o cálcio, o bário, que aparece bastante, o zinco, que aparece bastante. 3, só alumínio. Vale a pena guardar. Esses que eu coloquei aqui, gente, eles têm carga só essa. Então, na hora que aparecer o nome, você não vai ver lá, não sei o quê, sei lá, nitrato de cálcio 2. Ah, sulfato de zinco 2. Não, não. Quem vai aparecer com o número são os caras de carga dupla. Eu vou colocar 4. Eu vou colocar o ferro, ou 3, o cobre, o chumbo e a platina. 2 e 4, tá? Esses são os que é prioridade zero para saber. Com esses daqui você já se vira, tranquilamente. Aí, para os ânions, a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Vou colocar alguns que já são mais importantes. De carga menos um, aparece muito o cloreto, o nitrato, o cianeto, e o hipoclorito. Eu não estou focando muito nos nomes, tá? Se você quiser ir anotando, fica à vontade, tá? Da esquerda para a direita. Cloreto, nitrato, que é o NO3, né? Cianeto e hipoclorito, com H. Hipoclorito. Ele é famoso porque tem na que boa, é o bactericida, né? Carga 2. Carga 2, eu posso citar o sulfeto, que tem cheiro de ovo podre, que é um íon famoso. Eu posso citar o carbonato, e eu posso citar também o sulfato. São os mais top, importantes, de carga menos 2. Tem outros, mas esses são os importantes. De carga 3, gente, eu vou citar só um também. Só um, que é o fosfato. Fosfato, tá bom? Ó, olha que interessante isso. Atentem-se para esse fato. Faz uma conta comigo. Eu tenho
Cátion, eu tenho 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eu tenho 17 cátions. E eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ânions. Só com isso, você já consegue montar um monte de fórmula. 14 vezes 8, tá? Já dá para montar sal pra caramba. Ah, eu acabei esquecendo de colocar um íon-1 importante, gente, perdão. Um íon-1 importante é o OH-, que é o íon das bases, é o íon dos hidróxidos, tá bem? Os outros íons, gente, é tudo íon de sal. Tudo íon de sal. Cloreto, nitrato, tá bom? Beleza? Lista de prioridade para memorização de carga e nome, tá bom? Podem printar. Beleza. Bom, ahn, temos coisas ainda a falar. Pouca coisinha para falar, tá? Estamos terminando a parte de teoria. Aqui eu coloquei, gente, uma lista de características macroscópicas de composto iônico. Porque assim, até aqui, o que a gente ficou falando? Estrutura, né? Cristal, transferência de elétron, atração eletrostática, forma de cristal, pananã. Agora, quando eu pego um composto iônico na mão, que tipo de testes eu poderia fazer para confirmar que o composto é iônico, tá? Tem toda uma listinha de coisas e é fácil você explicar, gente. Quer ver, ó? A gente pode ir explicando tudo, quer ver? Todo composto iônico é sólido na temperatura ambiente. Por quê, professor? Simples. Qual é a força que mantém os íons unidos? Não é uma força elétrica? Tem uma força elétrica. Uma força elétrica é uma força intensa. Agora, gente, você acha que com uma força intensa, como é que você acha que estão as partículas? Estão todas organizadinhas, agregadinhas, juntinhas. Então, assim, na temperatura que nós estamos, não tem nenhum composto iônico líquido. Nunca, tá? Pelo fato dessa ligação ser muito forte, para você derreter um composto iônico, gente, é bem difícil. Então, aí item B, alto ponto de fusão e ebulição, tá? Só uma informação para você entender do que eu estou falando. O cloreto de sódio, que é o sal que a gente usa em casa, ele vai ter ponto de fusão aproximadamente 980 graus, tá? Você tem compostos como, por exemplo, a bauxita, que a gente vai falar bastante dela na aula de eletrólise. A bauxita tem ponto de fusão quase 3.000 graus. Cara, você tem noção do que é isso? Sabe onde que você enxerga isso na sua vida? Quando ocorre uma erupção vulcânica. Aquilo que sai do vulcão, que a gente de maneira genérica chama de lava, é composto iônico derretido. É rocha derretida. As rochas, gente, os cristais, as pedras, elas são estruturas iônicas. Não sei se alguém gosta aqui de cristal. Eu tenho uns cristais aqui em casa, por exemplo, ó, deixa eu mostrar aqui, vai. Ai, começou. Aqui eu tenho um quartzo rosa, ó, pedra do amor, pedra do amor. Você pode andar, por exemplo, com quartzo rosa no bolso. Para as meninas, faz um pingente de quartzo rosa para ancorar amor no coração. Eu tenho outra aqui, ó. Já viram essa? Essa aqui chama pirita, chamada também de ouro dos tolos, sulfeto de ferro, tá? Olha para isso, mano. Isso é lindo. É um cristal, tá? Imagina se derreter isso aqui. Ah, peraí, calma. A pirita, gente, ela atrai prosperidade financeira, tá? Então, se você tiver fazendo um projeto, tiver querendo ganhar dinheiro, ou tá precisando tá recebendo uma proposta de emprego, tá? Anda com uma pirita no bolso. Anda com uma pirita, carrega a pirita na mão. Prosperidade financeira. Eu tenho ela na minha escrivaninha. Enfim, tá? Ponto de fusão alto. Cadê minha caneta, gente? Ah, perdi. Apresentam-se na forma de cristais, são duros e quebradiços,
Você percebe que tudo isso aqui tem como explicação a própria ligação iônica. Ela é forte, é uma ligação rígida, então os compostos não são compostos moles, não é mesmo? Tá? Quando eles estão derretidos, ó, última característica. Quando eles estão derretidos ou quando eles estão dissolvidos em água, eles são capazes de conduzir corrente elétrica. Isso é muito legal. Gente, esse composto aqui, ó, é um cristal. Ele não conduz eletricidade no estado sólido. Agora, se eu conseguir aquecer esse cara até ele virar líquido, ele conduz. Ou se ele tiver dissolvido na água, tá? Não é todo composto iônico que se dissolve bem na água. Por exemplo, se você jogar isso aqui na água, ó, ele não vai dissolver. Isso aqui não vai dissolver, tá? Beleza? Tranquilo? Bom, podem tirar print desse slide. Mara. Para a gente encerrar a teoria, eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso aqui, ó. Na verdade, eu quero falar sobre essa última parte, ó. Quando fundidos ou dissolvidos em água, são condutores de corrente elétrica. Eu quero falar dessa parte. Dissolvidos em água são condutores de corrente elétrica. O que que acontece, gente? Os compostos iônicos, eles têm uma propriedade muito importante para quem vai fazer vestibular. Ou seja, você. Quando um composto iônico entra na água, ele sofre dois processos. Ele vai dissolver, ou seja, as moléculas de água vão envolver o composto. Só que aquela ligação iônica que é forte, robusta, quando você põe na água, ela desmancha. Dá uma olhada nessa figura aqui, ó. Aqui. Aqui eu tenho um composto iônico, ó, no estado sólido. Aqui ele não conduz corrente. Quando a água é colocada em contato com o composto, as moléculas de água, ó, elas vão envolvendo os íons. Tá vendo? Aqui eu tenho um cátion sódio sendo envolvido por moléculas de água. Aqui eu tenho o ânion cloreto também sendo envolvido por moléculas de água. Esse processo faz com que as cargas se separem, ó. E aí é que está o barato da história. Por quê? Porque quando as cargas estão presas, essas cargas não podem se movimentar. Quando as cargas estão na água, elas adquirem movimento. Tudo bem? Por que que isso é importante? Porque na física a gente aprende que para você ter corrente elétrica, tem que ter alguma carga se movimentando dentro dos materiais. Por que que os metais conduzem corrente elétrica? Porque nos metais existem elétrons que podem se movimentar. Num composto iônico, existem íons. Se você conseguir fazer os íons se movimentarem, ou seja, dissolve na água, o composto conduz. Então eu vou escrever assim, ó, olha o que eu escrevi. A dissociação libera íons em água que solvatados. O que que é solvatar um íon? Solvatar, ou solvatação, né, acontece quando as moléculas de água se aproximam dos íons para dissolver, para separar as cargas. Isso seria solvatar, tá? Beleza? Então, a solvatação faz com que os íons se movimentem. Essa mobilidade de íon vai fazer a corrente elétrica fluir dentro da água. Dentro da água, tá? Como é que a gente representa a dissociação? Deixa eu escrever aqui, ó. Representação. Vou botar dois exemplos, tá? Vamos pegar uma substância do tipo KNO3. Ô, gente, olha a importância de você saber fórmula de íon. Olha a importância. Quando eu jogo um composto iônico na água, o que que a água faz?
ela quebra a ligação iônica. Então, ó, a água rompe as ligações iônicas. Então, a ligação iônica, gente, ela acontece entre o metal e o não metal. Então, na hora que você põe um composto na água, a água vem aqui no meio, ó, e quebra. Então, eu escrevo a água em cima da seta. Depois, do outro lado, né, eu escrevo o potássio com a carga dele, separada, o nitrato com a carga dele, separada, ambos aquosos. Eu escrevo assim, ó, tá? Essa escrita de separar os íons, ela é um processo importante para a gente aprender a fazer, tá? Por isso que eu falei para vocês, ó, é importante saber quem é o cátion, quem é o ânion, porque na hora que você bate, tem muito aluno que olha para isso e fala assim, professor, como que você sabe que a parte da molécula que quebra é entre o potássio e o nitrogênio? É porque você tem que, na hora que você olha para a fórmula, você já tem que identificar quem é o cátion, quem é o ânion. Senão você fica perdido ou perdida, tá? Peraí que tem pergunta aqui no chat. Deixa eu ver. Ahn, no sódio, as bolinhas cinzas estão na frente dele. Ah, tem a ver com o dipolo. Tem a ver com o dipolo. Quer ver, ó? Deixa eu mostrar para você. Não é a pergunta besta bosta nenhuma. Besta é você. Ó, não tem nada de pergunta besta. Ó, por que que no caso do sódio, a parte vermelhinha está apontando para ele? E por que que no caso do cloro, a parte cinza está apontando? É porque a água é um dipolo, não é? Qual é a parte negativa da água? Não é o oxigênio? O oxigênio é o vermelhinho, tá? Então a parte negativa da água atrai o sódio. Isso aqui é chamado de interação íon-dipolo. Interação íon, ó, dipolo, tá bom? Agora, no caso do cloro, o cloro é negativo. A parte da água que vai atrair o cloro são os hidrogênios, que são os polos positivos da água. Tá? Na parte de ligação polar, a gente vai rever isso aqui. Que história é essa da água ter uma parte negativa? Que história é essa da água ter uma parte positiva? É o dipolo, tá? Então, a pergunta ela é bem relevante, por sinal. Por que que o vermelhinho está apontando para o sódio? Porque é atração de carga. Por que que o cinzinha está apontando para o cloro? É atração de carga, tá bom? Beleza? Quer ver um outro exemplo de uma dissociação? Vamos pegar um sal meio doido, ó. Um salzão bem louco, ó. NH4, 2, SO4. Ó que sal doido. Sulfato de amônio. Sulfato de amônio. Puta, o amônio é o cátion. Eu tenho dois amônios, tá vendo? Ó? Na hora que a água quebra a estrutura, ela libera dois amônios. Observe que agora eu coloco dois do lado esquerdo para dizer que os amônios estão separados, certo? Mais o sulfato. O sulfato tem carga 2 menos. Opa, perdão, gente, escrevi errado aqui. O sulfato tem carga 2 menos. Ó, tá vendo? Então, um bom termômetro para avaliar tuas habilidades na questão da ligação iônica é: eu sei escrever esse tipo de equação? O quanto eu sei? Eu tenho dificuldade nesse tipo de equação? Qual é a minha dificuldade? Eu não lembro a carga? Ou eu sei identificar o cátion e ânion? Entende? É muito importante fazer esse tipo de checklist com você mesmo, tá? Repetindo mais uma vez, a gente vai ter aula disso. A gente vai fazer esse tipo de
de, de equação, né? Quando estudar sal, ácido e base. Tá bem? É isso, gente. Eu quero saber se vocês têm alguma pergunta. Podem fazer aqui no chat. O chat vai ficar aberto aqui, tá bom?